Muitas vezes estamos passando por uma situação difícil e a saída não é pedir ajuda a Deus, mas usar a autoridade que Ele mesmo já nos deu. Como? Fique comigo até o final desse vídeo. Pode ser revolucionário para a sua vida de oração. Certa feita, Jesus viu uma figueira com folhas e, como estava com fome, foi buscar fruto nela. Ao não encontrar nenhum fruto, Jesus disse à figueira: "Nunca mais nasça fruto de ti." No dia seguinte, ao passarem por lá seus discípulos, viram que a figueira estava seca desde as raízes. E eles muito se admiraram, ao que Jesus lhes disse: "Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a esse monte: levanta-te e joga-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele." O que Jesus acabava de ensinar a seus discípulos era algo totalmente novo para eles, em termos de fé e oração. E talvez seja algo novo para muitos dos que me ouvem agora. Normalmente, a nossa mentalidade é de que em todas as nossas necessidades, o caminho é irmos ao Pai e pedirmos a Ele em oração que supra cada uma delas. Mas nesse evento da figueira, Jesus estabelece uma outra verdade para seus discípulos. E qual é? Que nem sempre precisamos ir a Deus, nosso Pai, levando nossas petições, porque em algumas situações Ele já nos deu o que precisamos. Cabe a nós nos apropriarmos pela fé daquilo que Deus já fez provisão para nós. Ao invés de ficarmos clamando a Deus, devemos falar ao monte. Uma boa ilustração para entendermos isso foi o que aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento, depois que Deus o libertou do Egito. Eles chegaram a uma situação de desespero, porque à frente deles tinha o Mar Vermelho e atrás o exército de Faraó que os perseguia. Nessa situação, Moisés começou a clamar a Deus pedindo socorro. E sabe o que Deus disse a ele? Disse o Senhor a Moisés: "Por que clama a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar e divida-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco." E assim Moisés fez. Percebem? Deus já havia dado autoridade a Moisés para fazer isso. Não era necessário pedir a Deus, ao contrário, ele precisava usar a autoridade que havia recebido de Deus e fazer acontecer o que era necessário. Diz a Bíblia que de Deus somos cooperadores. Deus nos tem chamado a cooperarmos com Ele naquilo que Ele quer fazer em nossa vida e também através de nós. Então, ao invés de falarmos a Deus a respeito do nosso monte, do nosso problema, devemos falar diretamente ao monte, ao nosso problema, com a autoridade que Deus mesmo já nos conferiu. Devemos ordenar que o monte se lance ao mar. Quantos montes se levantam à nossa frente? Problemas os mais diversos, enfermidades, confusões, obras do diabo. Nenhum deles poderá resistir à autoridade que o Senhor conferiu a seus filhos. Por exemplo, às vezes estamos lutando com pensamentos terríveis e sabemos que são lançados pelo diabo. Se começarmos a pedir ao Senhor que nos ajude a nos livrarmos deles, será o mesmo caso que aconteceu com Moisés. Não devemos, nesses casos, pedir ao Senhor. Antes, devemos usar a autoridade que Deus nos deu e dizer diretamente aos pensamentos que saiam imediatamente em nome de Jesus. Pois está escrito na palavra de Deus: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Assim, toda e qualquer interferência do diabo em nossas vidas, temos autoridade de ordenar que cesse, que saia. Podemos falar diretamente à situação e ordenar que cesse. Mais um exemplo. Talvez seja surpresa para você, mas você não encontrará nem Jesus e nem os seus discípulos orando, pedindo a Deus para curar os enfermos. Não. Muitas curas registradas no Novo Testamento foram manifestadas
depois que uma palavra de ordem foi dada, seja pelo Senhor Jesus ou por seus discípulos. Assim, fale a sua enfermidade e não a Deus a respeito dela. Muitas vezes ficamos dando um relatório médico a Deus, falamos a Ele o que está acontecendo como se Deus não soubesse. Mas Ele já nos deu a vitória. Diz a Bíblia que pelas suas chagas fomos sarados, pelas chagas de Jesus. Então ordene a enfermidade que saia em nome de Jesus. Esse monte enfermidade tem que se sujeitar ao nome de Jesus. Pode parecer estranho para você falar, dar uma ordem ao problema, mas é isso que Jesus nos ensinou. E assim funcionará se agirmos em fé. Me permita dar um simples exemplo meu. Por 2 anos eu tive um problema no meu ombro esquerdo. Os movimentos estavam limitados, fiz muita fisioterapia, melhorou um pouco, mas ainda me incomodava bastante. Uma noite ao dormir e ser incomodado, me lembrei desse fato de ordenar ao monte. Assentei na cama, coloquei a minha mão direita sobre o meu ombro esquerdo e ordenei: dor, sai agora em nome de Jesus. Ombro, fique completamente curado agora em nome de Jesus. Imediatamente a dor sumiu. Os movimentos ficaram sem qualquer limitação e até hoje nunca mais tive problema com meu ombro esquerdo. A promessa de Jesus funciona, é real. Não duvide, você também experimentará. Você pode aplicar essa verdade em muitas situações do seu dia a dia. Fale ao monte. Use a sua autoridade como filho de Deus. Na verdade, o Senhor diz para agirmos, para exercermos nossa autoridade, como Ele disse a Moisés no exemplo que citei. Mas quem faz mesmo é o Senhor. Deus falou para Moisés dividir o mar com o seu bordão. Mas quando Moisés tocou o mar, diz a Bíblia que o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca e as águas foram divididas. Ou seja, nós agimos em fé, mas quem faz realmente acontecer é o Senhor. Aleluia! Deus te abençoe e o ajude a exercitar sua fé. Que todos os montes sejam movidos da sua vida. Diz a Bíblia, fica por aqui. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.